Então, nós vamos começar a nossa reunião, propriamente dita, passando a palavra para a nossa amiga Cláudia Miguel, que é trabalhadora da casa do irmão Tomé, e vai falar para nós: pedi e obtereis. Boa noite a todos, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. É com grande alegria que me faço, como a Vera anunciou, presente pela primeira vez na tribuna desta casa e esperando que possamos juntos hoje fazer profundas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e que isso nos sirva para que saiamos por aquela porta um pouco melhores do que aqui entramos. Que possamos sair por aquela porta e, ao menos um pouquinho, vivenciar aquilo que aprendemos a cada dia. Eu quero agradecer à casa pela confiança, ao Roberto pelo convite e dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui e diante de pessoas que estão aqui me prestigiando e aguardando que as palavras que possam sair do meu coração nos sirva verdadeiramente de bálsamo. Então é com essa intenção que eu queria dizer para vocês que hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi e Obtereis. Mas antes de adentrar propriamente no capítulo 27, eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo 25, cujo texto do Evangelho que o fundamenta está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Buscai e achareis. E o Evangelho de Mateus nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que vos pedirem. Por que eu faço referência a esse Evangelho e a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o nosso tema de hoje da noite, pedi e obtereis, muito embora no Evangelho segundo o Espiritismo Kardec nos faça uma reflexão profunda sobre a prece, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, ele tem relação profunda com esse capítulo, e nós não podemos, antes de começar a falar sobre a prece, esquecer dos verbos que estão comandando essa passagem do Evangelho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. O que temos aqui? Temos um verbo pelo qual Jesus nos diz: pratique uma ação para que você possa alcançar o que deseja. Então, temos aqui configurada a lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Por quê? Porque é pelo trabalho que nos esforçamos e buscamos o nosso melhoramento a fim de
encontrar pelas nossas descobertas, pelas nossas invenções, pelos avanços científicos, as comodidades. E essas comodidades vão nos conduzir a quê? A um aperfeiçoamento intelectual, do qual deve-se seguir um aperfeiçoamento moral. E aí, o que nós facilmente concluímos? Que da lei do trabalho decorre a lei do progresso. E, como estamos falando de pedir e obtereis, estamos falando de algo que temos que fazer para conseguir. Jesus não está aqui no seu evangelho nos dizendo que tudo teremos, que basta desejar. O pedir tem que ser compreendido de uma maneira mais profunda, porque certamente não basta pedir. Então, dito isso, eu quero passar para o nosso capítulo propriamente dito, que é pedir e obtereis. E qual é o evangelho que fundamenta o nosso capítulo? Na verdade, são 3. Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Em Marcos, que também fundamenta esse capítulo do Evangelho, no capítulo 11, versículo 25 a 26, Jesus diz: E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bom, meus irmãos,
A partir dessa leitura, talvez fosse até despicienda qualquer reflexão sobre a prece. Por quê? Porque se nós lermos com muita atenção o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar nele tudo o que nós precisamos saber sobre a prece. Tudo está aqui. Mas não nos custa fazer uma análise dessa narrativa e sobre a prece, sob uma visão eminentemente espírita. E é o que nós faremos agora. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o que é a prece? Se nós tivéssemos que conceituar agora a prece, o que falaríamos da prece? A prece, meus irmãos, como está lá no Livro dos Espíritos, na lei de adoração, é um ato de adoração. É o ato pelo qual nós pensamos em Deus, nos aproximamos de Deus e com Ele nos comunicamos. Por isso, não há erro em dizer que prece é relacionamento com Deus. Pela prece eu estabeleço essa comunicação que me aproxima de Deus. E o Livro dos Espíritos também nos ensina que o que podemos fazer pela prece? E lá estão ditas 3 coisas. Nós podemos pedir, nós podemos agradecer e nós também podemos louvar, glorificar a Deus. Até pela ordem com que está colocada no Livro dos Espíritos, talvez nós estamos habituados a parar no primeiro objeto da prece. Pedimos muito, agradecemos mais ou menos e quase nunca louvamos. Eu ousaria nesse momento a desafiar aqui aos nossos irmãos espíritas com uma jornada de doutrina espírita muito maior do que a minha. Quantos de nós iniciamos uma prece louvando a Deus? Mas esse também é um dos objetos da prece. A prece, portanto, é uma invocação pela qual nós nos comunicamos a alguém a quem nos dirigimos. Podemos nos dirigir a Deus, podemos nos dirigir ao nosso espírito protetor, podemos nos dirigir a um amigo, a um parente que desencarnou antes de nós, enfim. Para o plano espiritual, pouco importa a quem você se dirige. O que importa é que no momento em que você se dirige em prece a quem quer que seja, você está estabelecendo uma comunicação, porque naquele momento você está fazendo uma invocação. E aí nós nos perguntamos, né? Uma invocação como? Eu poderia, nesse momento, fazer um chamamento aqui e fazer uma invocação, porque eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Mas não é assim com a prece, porque dentro do nosso campo material, nós entendemos apenas aquilo que ouvimos, como regra. Mas nós vamos ver a seguir que com a prece é diferente. E nós vamos entender qual é o mecanismo de ação da prece. Mas antes de falar nisso, eu gostaria de lembrá-los de que a prece é algo que tem que partir do nosso coração. E por isso, nessas passagens
dos evangelhos de Jesus que nós lemos, o que nós percebemos como, poderíamos dizer assim, qualidades, atributos de uma prece? A primeira coisa que Jesus nos ensina nessa passagem, ele diz: e quando orares, não seja como os hipócritas. Jesus está nos pedindo sinceridade. E segue: pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Falta-lhes, portanto, humildade, discrição. E por isso Jesus diz: na verdade, a recompensa deles já foi obtida pela forma como oram. Por quê? Porque oram da maneira como oram para serem vistos, para serem aplaudidos pelaquela prática. Não oram, portanto, no real sentido da prece, que é eu me colocar num relacionamento com o Pai Celestial. Então, aqui, Jesus já nos adverte: não sejais como os hipócritas. Portanto, primeira coisa, a nossa prece tem que ser discreta, tem que ser humilde, tem que ser feita no recolhimento, e é por isso que Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Será que Jesus está nos mandando orar somente no nosso quarto? É disso que se refere o Evangelho de Jesus? Será que para orar precisamos nos trancar, como ele diz aqui, fechando a tua porta, ou seja, recolhe-se no seu aposento e fecha a tua porta? Será que Jesus está falando do nosso quarto, lá da nossa casa, e está mandando que fechemos a porta do nosso quarto? Será que para orar precisamos estar no lugar específico? Precisamos estar com uma veste específica? Acho que não é disso que Jesus nos fala. Talvez o nosso aposento seja o nosso coração. Talvez o nosso aposento seja aquilo que tem dentro de nós. Talvez cerrar as portas seja: cerra os teus ouvidos e os teus olhos para o que há de externo. Olhe para dentro de você e olhe para o alto. É o que te basta. É disso que Jesus fala. Porque pouco importa onde estivermos, podemos estar aqui nesse momento e fazer a nossa prece, bastando elevar o nosso pensamento a Deus com profunda sinceridade, com profunda vontade em relação àquilo que eu estou pedindo, ou em relação a um agradecimento que estamos fazendo. Então, a prece precisa, e mais, Jesus, ele é categórico, né? Ele diz: olha, nada de ficar falando muito, prece não é isso. Para que falar muito? Para que ficar com aquelas repetições intermináveis de coisas totalmente desnecessárias? Por isso digo que a mera leitura disso aqui, desse evangelho belíssimo, com bastante vagar, vai nos indicar todos os atributos de uma boa prece. Mas vamos imaginar que consigamos fazer essa prece tal como sugerida por Jesus. Eu pergunto aos senhores: a prece funciona? A prece surte efeito? Alguém aqui já vivenciou efeitos de uma prece que tenha feito?
que essa prece funciona? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu não faço mais nenhuma prece, não rezo mais. Nada do que eu peço acontece. Nada do que eu peço a Deus, parece que Ele não ouve nada do que eu falo. Alguém já ouviu menções como essa? Ou seja, muitas pessoas não acreditam na eficácia da prece. Mas, por que não acreditam na eficácia da prece? Talvez porque se esquecem do real significado da prece. Talvez porque muitos de nós, quando pensam assim, o que eu posso fazer pela prece? Eu posso pedir e eu posso pedir. É mais ou menos assim que nós nos comportamos quando estamos em oração. E mais do que isso, normalmente, nos lembramos que temos um Pai Criador quando estamos em extrema dificuldade. Se porventura nossa dificuldade cessa, também cessam as nossas preces. Normalmente, é assim que nós nos comportamos. E pretendemos que pela prece, o Deus de bondade e de misericórdia no qual acreditamos, derrogue até mesmo as leis imutáveis e naturais, como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Muitos de nós oramos pedindo a Deus coisas que talvez nem tivéssemos coragem de falar alto. Há pessoas, muitos de nós, que fazemos preces sempre direcionadas à obtenção daquilo que nos causa conforto no plano físico. Por exemplo, dinheiro. Quantos de nós, em dificuldade, não reza ao Pai para que ganhe na loteria, para que arranje um emprego, que o salário seja gigantesco, que possa suprir todas as suas necessidades e todos os seus sonhos, porque para nós não basta suprir as nossas necessidades. Ou seja, nós caminhamos de uma maneira, quando tentamos orar ao Pai, que talvez não seja uma maneira adequada, vamos dizer assim. Porque a prece não se serve para derrogar coisa alguma. Nós, espíritas, sabemos que estamos nessa encarnação e somos frutos de um planejamento reencarnatório. Muitos escolheram cada dificuldade por que passam nessa encarnação. Muitos de nós, enquanto no plano espiritual, dissemos aos espíritos encarregados dessa tarefa: olha, me deixa ir para lá, eu quero fazer isso assim, assim, assado, eu quero passar por isso assim, assim, assado. Nós pedimos. E o Pai é tão misericordioso que, na maioria das vezes, nos concede. Muitas vezes, somos orientados no sentido: olha, não escolhe isso não, essa prova é muito dura para você agora. Não faça isso não. Não, mas eu quero porque eu quero evoluir rápido, eu quero. E tudo que a gente pede com muita insistência, a gente acaba conseguindo. E é assim que nós vivemos essa encarnação,
com várias e várias dificuldades que todos nós temos. Mas nos esquecemos disso. E quando vamos orar, dizemos assim: meu Deus, eu não estou aguentando mais essa vida não. Essa vida está muito difícil para mim. Né? Alivia, deixa eu, viver mais leve, deixa eu trabalhar menos, deixa eu ter menos responsabilidades, enfim, deixa a minha vida mais fácil. Normalmente é isso que queremos do Pai. Queremos mais facilidades, esquecidos do que somos, essencialmente, esquecidos numa visão curta de quem vê só o presente, de que cada coisa pela qual passamos, cada dificuldade, cada desafio, faz parte daquilo de que necessitamos para o nosso progresso espiritual. Mas a nossa visão, como eu falei, é uma visão curta, é uma visão de agora, de imediato. Eu quero agora, eu quero uma vida melhor agora. Nos esquecendo de que somos espíritos imortais, que viemos do plano espiritual e para lá retornaremos. A falta de visão de que temos um futuro muito diferente do que estamos vivenciando hoje é que nos faz ter essa visão tão encurtada do que realmente é importante e é relevante para a busca daquilo que nós denominamos felicidade. Porque todos nós, em maior ou menor grau, estamos tentando ser felizes. E na busca dessa felicidade, acreditando, por um equívoco muito grande, de que a vida é isso aqui, de que somos isso aqui, nós passamos os nossos dias e gastamos as nossas horas pretendendo os confortos que o plano material pode nos dar. E aí, quando vamos para a prece, fazemos exatamente assim e pior. Queremos ser atendidos pelo Criador. Eu li para vocês o Evangelho que fundamenta o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá Jesus nos diz assim: olha, se um filho que pede algo a você, você dá o melhor que você tem, imagina o Pai Celestial. Então, meus irmãos, muitas vezes a nossa prece parece não surtir efeitos porque não sabemos pedir e porque, quando pedimos errado, o Pai amoroso que nos ama nos diz não. E Ele nos diz não porque, com uma visão de futuro, sabe que o que cada um de nós vivencia, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, tudo isso é necessário para que, um pouco mais adiante, sejamos melhor, fiquemos melhor. E é por isso que a prece mal dirigida parece não surtir efeitos. E não surte efeitos porque o amor do Pai é muito grande. E, como disse no Evangelho, está aqui,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então, o Pai conhece todas as nossas necessidades. E quantas vezes nós dizemos assim, rezamos, oramos, imploramos, mas eu não mereço passar por isso. Quantas vezes falamos isso? Talvez se a gente fizer uma reflexão, quantas vezes no dia nós falamos assim, eu não mereço passar por isso. Nós esquecemos de que estamos aqui nessa encarnação não para ter aquilo que merecemos. Estamos aqui para ter aquilo de que necessitamos para o nosso progresso espiritual. Não somos aqui merecedores de grandes coisas. Sabe por quê? Eu sempre gosto de dizer, nós somos espíritos muito imperfeitos, por isso encarnados no mundo de expiações e de provas. Se algum de nós fosse bom, não estaria aqui nesse planeta. Por isso somos merecedores, quando nos dizemos, eu não mereço isso, falamos isso sem nenhuma consciência do que somos, e nenhuma consciência do que de fato necessitamos para sair por aquela porta e sermos um pouquinho melhores do que quando entramos. Por isso as nossas preces são preces que normalmente se servem a pedir e a pedir mal. Pedimos mal. Porque o sábio, quando roga uma prece ao Pai, o que o sábio pede? Será que o sábio pede fortuna? Sorte nos negócios? Pede para ganhar uma casa dos sonhos? Pede para poder comprar o carro que sonhou? Será que é isso que o sábio pede ao Pai? Meus irmãos, o Deus amoroso sempre nos dará, sempre atenderá às nossas preces, se soubermos pedir. Sempre nos dará paciência, força e resignação, que é tudo de que precisamos para seguir nessa oportunidade que é a nossa vida, seguir e vencer essa oportunidade. Nós nunca devemos esquecer de que no Evangelho de Jesus ele nos diz assim, neste mundo só tereis aflições, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus, como nós, nasceu, foi criado como um espírito simples e ignorante e que passou por todas as vicissitudes até se tornar um espírito puro. Eu venci o mundo. Sabemos que a destinação de todos nós é vencer o mundo e chegar à perfeição. Essa é a promessa divina. E os Espíritos nos ensinam que isso acontecerá com nós querendo ou não querendo. Quem quiser, vai um pouco mais rápido. Quem não quiser, vai demorar um pouco, mas vai ter que ir. Porque essa lei é uma lei divina, que não pode ser derrogada por nós. Então, que nós busquemos a eficácia da prece, os efeitos da prece, aprendendo primeiramente a fazê-la. Aprendendo como
eu devo me dirigir ao Pai. Será que eu tenho mais motivos para pedir ou para agradecer? Já pensaram sobre isso? Será que na vida de cada um, do jeito que ela está, temos mais a pedir ou a agradecer? Levemos essa reflexão para os nossos lares e, hoje à noite, quando formos fazer a nossa prece, pensemos sobre isso. Exercitemos o louvar ao Pai. Bom, eu queria falar com vocês um pouquinho nesse assunto sobre os mecanismos por que a prece age. Porque você pensa, eu estabeleci uma comunicação, eu fiz uma invocação, mas como que essa comunicação se estabelece? A gente acha isso também lá no conceito de prece, quando ele diz, é uma invocação que, pelo pensamento, nós nos dirigimos a um ser que então vai receber essa nossa invocação. Eu sei que para nós é muito difícil pensar no plano físico como isso ocorre. Mas a doutrina espírita veio nos ensinar de uma maneira belíssima como os pensamentos funcionam. E se pararmos para pensar um pouquinho, o que faz com que vocês ouçam o que eu estou falando? Existe um veículo que permite que a minha voz chegue até vocês. Qual é esse veículo? É o ar. O ar permite a propagação do som. O que será que permite a propagação do pensamento? Será isso possível? É exatamente isso que a doutrina espírita nos ensina. Se nós nos percebermos mergulhados no que chamamos de fluido cósmico universal, vamos compreender que é por meio dele que todo pensamento que emitimos se propaga. Nós devemos compreender o que é o fluido cósmico universal. É a matéria primitiva da qual tudo mais decorre. Quando eu estava estudando para esse estudo de hoje, eu ouvi uma coisa muito interessante, muito bonita, que às vezes a gente não para pensar. O universo é o pensamento de Deus. O universo, ele advém de um pensamento de Deus. E é por isso que a gente afirma com muita convicção que Deus está em toda parte. Porque a formatação e tudo mais que existe no universo decorre do pensamento de Deus. Por isso, o fluido cósmico é como se fosse um mar, aonde nós estivéssemos mergulhados, e não só nós, mas como tudo. E o Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim, que o pensamento no fluido cósmico é como uma pedra que você joga numa água, num rio, no mar. Quando você joga a pedra, você vê a pedra bater na água e ir fazendo aquelas vibrações, aquelas circunferências, que é exatamente o que acontece com o nosso pensamento. Quando nós pensamos alguma coisa, nós emitimos vibrações que fazem vibrar o fluido cósmico e por meio dessa vibração, não só os espíritos desencarnados ouvem, vamos dizer assim, o nosso pensamento, como até entre nós,
quando pensamos muito em alguém, quando pensamos muito em alguma coisa, quantos de nós já não se deparou dizendo, meu Deus, mas eu pensei em você hoje? A telepatia está aí, que não nos deixa mentir. A capacidade que temos por estarmos todos mergulhados no fluido cósmico, a capacidade que temos de estabelecer comunicações com encarnados e com desencarnados por meio dos nossos pensamentos. A doutrina espírita também nos ensina que como é a comunicação entre os espíritos? É pelo pensamento. Ou seja, não há nenhum mistério em que eu, elevando o meu pensamento a Deus, trazendo de dentro do meu coração um sentimento profundo de querer me comunicar, seja com meu espírito protetor, seja com Deus diretamente, seja com espíritos benfeitores, não há nenhum mistério que o meu pensamento elevado chegue até eles. Agora, evidentemente que a capacidade de nós fazermos esse pensamento chegar num plano vibracional mais elevado depende da força do nosso pensamento, né? E o nosso pensamento, ele é a nossa força. Por que isso? Porque o nosso pensamento, meus irmãos, cria para todos nós um campo mental, um campo vibracional que nos individualiza, que nos identifica. O que significa isso? Que em torno de mim existe um campo que decorre daquilo que eu penso. Portanto, é domar os pensamentos, exercitar os pensamentos, para que nós estejamos sempre envolvidos em bons pensamentos, é fundamental. Até porque é o nosso pensamento que nos liga não só a Deus e aos bons espíritos, mas também a influências inferiores. Portanto, é de extrema importância que nós aprendamos a fazer esse controle, porque na hora que nós controlamos o nosso pensamento, nós controlamos e nós identificamos. Alguém já ouviu falar de aura aqui? Eu acredito que sim, né? É exatamente essa aura, essa energia que fica em volta de nós, que nos atrai ou nos repele de influências que decorre do nosso pensamento. E aí você vai me perguntar, mas o grande problema é como eu controlo os meus pensamentos? Como eu administro os meus pensamentos para que eles estejam sempre direcionados para algo superior, para algo que me enobreça, para algo que me ligue a boas influências, a bons espíritos. Como que eu faço isso? É o grande desafio. E meus irmãos, um desafio e um exercício diário que temos que fazer. O comando do pensamento é feito pela nossa vontade. E para não ser leviana, eu gostaria de ler um parágrafo aqui do livro Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 2, em que Emmanuel diz assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Existe um
uma questão que eu não vou me lembrar o nome agora, que está no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim para os espíritos: poderia o homem, por si só, domar suas más inclinações? Eu estou falando da pergunta, eu sei a essência, mas não me lembro o número. E os espíritos respondem: claro que sim. E de uma forma muito fácil. E aí eles vêm com uma chicotada e dizem assim: o que falta em vocês é vontade. Ou seja, a vontade é, como disse Emmanuel, a gerência dos nossos pensamentos. É pelo exercício da vontade o que eu quero pensar, a forma como eu quero pensar. Então, isso é de primordial compreensão. Porque se nós acharmos que o que importa é o que vai da boca para fora, nós não só estamos nos equivocando, como estamos nos enganando. Porque mesmo de boca fechada, os nossos pensamentos fazem o tempo todo comunicação. Não só com o plano invisível, mas também com este plano aqui. Porque, vibrando no fluido cósmico, o meu pensamento chega exatamente aonde eu estou direcionando ele. E a prece funciona dessa maneira. Então, quando eu estou imbuída de bons pensamentos, quando eu estou, como Jesus nos fala aqui, de forma sincera, com querer verdadeiro, com o meu coração puro, porque não basta a prece, é preciso a fé. E aí, o Palhano, que a maioria de vocês deve conhecer, nos fala de 3 coisas que nós devemos exercitar para chegar na condição ideal de fazer uma prece. Ou seja, o que o Palhano nos fala? Olha, a prece não basta você dizer, agora eu vou fazer uma prece. A prece exige de nós um preparo. E aí o Palhano diz, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de elevar os nossos pensamentos a Deus para fazer uma prece, seja para pedir, para agradecer, para louvar, antes de mais nada, nós temos que exercitar a quietude. E como que eu exercito essa quietude? Está aqui nesse evangelho, quando Jesus diz assim, olha, vai para o seu aposento, cerra a porta. É disso que Jesus está nos falando. Porque é preciso que eu venha para dentro de mim mesma, que eu busque o ser consciencial que eu sou, e que, com absoluta confiança e fé, de que a providência divina tudo provê, eu então aquieto o meu coração. Eu então me acalmo diante de todas as vicissitudes externas, ou seja, apesar de tudo, eu confio na providência divina, eu confio no Pai Celestial e sei que Ele sabe aquilo de que necessito para ser melhor do que eu sou. Essa só confiança no Pai já traz esse estado de quietude de que o Palhano nos fala. Mas ele segue. A quietude também precisa de meditação. E o que é essa meditação de que o Palhano nos fala? A, A meditação é exatamente quando eu
por meio do exercício da vontade, consigo esvaziar da minha mente todos os pensamentos desnecessários e inoportunos que me atrapalham. Porque quando a mente fica bombardeando várias coisas que são desnecessárias, eu não consigo entrar no estado de quietude necessário à prece. Então, é necessário que nós façamos esse exercício de quietude, meditação e a terceira coisa que o Palhano diz que é a vigilância. E o que é essa vigilância? É exatamente essa vigilância sobre os nossos pensamentos. E quando a gente entende como os pensamentos se propagam e chegam até nós, somos receptores e emissores de pensamentos. Estamos aqui nessa sala, cada um de nós, dentro do seu campo mental, recebendo e emitindo influências. E ele diz, a vigilância é fundamental. Por quê? Porque pela vigilância, quando eu começo a olhar para dentro de mim e fazer um exercício de autoconhecimento, que tipo de pensamento é meu e que tipo de pensamento não é meu? Eu começo a me defender, a me proteger de pensamentos que muitas vezes estão comigo e que não são meus. E que se eu não vigiar, eu começo a conviver com esses pensamentos, acreditando que são meus. Tudo isso porque falta-nos conhecimento de nós mesmos. Falta aquilo que Santo Agostinho nos ensinou lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, a reflexão diária que nos conduz a fazer esse conhecimento, a buscar dentro de nós mesmos o que nós somos e que tipos de pensamentos são os meus. Então, o Palhano diz, essas são as condições ideais. Quando você consegue chegar nessa quietude, fazer essa meditação, aí sim você está pronto para fazer uma prece. Porque o seu pensamento está vigiado, o seu pensamento está controlado, e você consegue então controlar a sua mente, colocar um só pensamento. Quando você diz, eu vou elevar o meu pensamento a Deus, você de fato eleva o seu pensamento a Deus. E quando você faz isso com uma vontade segura, o seu pensamento, de fato, atinge camadas vibratórias elevadas. Há pensamentos nossos que sequer são tão aleatórios que sequer se fixam em nós mesmos. Então, a força do nosso pensamento decorre desse controle, dessa vontade de nós pensarmos somente aquilo que queremos pensar. Essa é a condição ideal para que então façamos uma prece. E só para finalizar, que meu tempo está encerrando, lembremos sempre disso, que a maneira de orar determina os efeitos que eu vou ter da minha prece. E mais, que nós busquemos na prece um socorro espiritual. Que nós busquemos pela prece aquela força, aquele socorro para que nós possamos vivenciar todas as nossas dificuldades, todas as nossas agruras, com a perseverança e a fé em Deus. Para isso serve a prece. Os pedidos que são-nos lícitos fazer pela prece, são pedidos de que nós possamos ser amparados
por bons espíritos, que nós possamos ser amparados pelos nossos guias espirituais, que esses guias possam nos ajudar, nos lançando por meio da intuição boas ideias, para que nossas escolhas sejam escolhas livres. Então, é dessa forma que nós devemos orar. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos sugere que façamos pelo menos 2 preces ao dia. Quando acordamos, porque esse é o primeiro momento de volta ao plano físico, porque nós sabemos que quando dormimos, nosso espírito vai vaguear por aí em outras atividades. Então, esse primeiro momento que nós façamos essa prece inicial do nosso dia, com muita gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, que peçamos aos bons espíritos que estejam conosco naquele dia, que nos guardem, que nos protejam. E também nos dizem que, ao final do dia, antes de adormecermos, é outro momento fundamental. Por quê? Porque é o momento, então, que, adormecidos, quem somos realmente vai para o plano espiritual, de acordo com a sua condição espiritual, vai fazer alguma tarefa, vai encontrar algum amigo, vai encontrar familiares, ou seja, que nós possamos pedir ao Pai que essa ida seja uma ida proveitosa, que seja uma ida segura, que nós possamos, de fato, ir ao plano espiritual e trazer de lá, talvez até abrandamentos para as nossas dores e os nossos sofrimentos. Porque lá travamos diálogos que podem muito nos ajudar quando retornamos. Não lembramos, mas sentimos. E isso é o que importa. É sentirmos, percebermos que acordamos diferente. Acordamos com uma nova ideia que muitas vezes, por falta de humildade, julgamos ser nossa. Né? Nossa, eu tive uma ideia. Quantas vezes, meus irmãos, essa ideia não decorreu daquele momento em que você, no seu sono, foi para o plano espiritual e o seu guia protetor lá, já podendo mais estar em contato com você diretamente, pôde te ajudar, sem que você, aqui, consciente, saiba disso. Apenas sente. Né? Então, meus irmãos, que aprendamos a fazer as nossas preces para que elas, de fato, tenham eficácia, surtam os seus efeitos, e que pensemos sempre na forma como a prece se propaga, a forma como a prece chega a quem nós a dirigimos. Uma boa noite e obrigada a todos.